Fala galera, está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. E a nossa convidada de hoje é vice-presidente, conselheira e sócia de uma empresa de logística que começou com uma bicicleta e hoje possui uma das maiores frotas do país. Roda a vinheta. Performa que Pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. Fala galera, sou o Samir Caran, estou mais uma vez aqui no Performa que Pode com Ana Marim, CMO da Performa IT, para mais um episódio aqui na CBN Campinas. Obrigada, Samir. E hoje a gente recebe Vera Naves. Ela é vice-presidente, conselheira e sócia do grupo Rodonaves. Vera, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Ana. Obrigada, Samir. É um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha experiência, da nossa história. Legal, imagina. O prazer é todo nosso. Nos conhecemos recentemente lá em Ribeirão, né, na casa de vocês. Obrigado por vir aí em Campinas, né, aqui na nossa casa, na Performance, na CBN. E eu queria começar o papo aqui, Vera, para quem não conhece, né, talvez o Grupo Rodonaves, acho que poucas pessoas, que se você falasse um pouquinho sobre o grupo, né, e também já emendando como é que começou essa operação. Eu fiquei super curioso com essa história de que começou com uma bicicleta, é verdade? Isso aí. A Rodonaves existe há 45 anos. O João vendia passagem na rodoviária, passagem de ônibus, e viu a oportunidade das pessoas que levavam encomenda para ser despachada no ônibus. Ele viu uma oportunidade de também ter seu negócio e começou a coletar mercadorias na região da rodoviária em Ribeirão Preto com bicicleta, porque não tinha outro veículo na época, e parceria com as empresas de ônibus e despachava para encurtar o trabalho que as empresas tinham. Então, ele encurtou esse trabalho e começou a despachar pelo ônibus. Tivemos várias fases, né? Foram 4 anos fazendo esse serviço. Depois, nós fizemos uma sociedade com uma empresa. Começamos a criar a transportadora. E depois, desfizemos dessa sociedade, iniciamos em 94, com a transportadora novamente. Então a gente costuma brincar que a gente teve a fase da independência, que foi em 1994, onde nós começamos a empresa com 2 veículos, né? Então, além da charmosinha, que é a bicicleta, na década de 80, em 94 começou novamente aí com a bicicleta e tem se tornado essa grande empresa hoje. Uma empresa com mais de 11 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, atendendo mais de 5 mil cidades no país, com 427 unidades de negócio, com uma frota de 3.300 veículos e por aí afora. Legal. Vera, conta pra gente o que mais te marcou nesse início de operação e qual que é a coisa que mais mudou de lá pra cá? A gente tá falando de mais de 4 décadas, né? Olha, a grande mudança, a grande transformação, a gente começa a falar, como eu disse agora há pouco, dessa independência, quando a gente teve que recomeçar, porque até então a gente prestava serviço para as empresas, tivemos uma sociedade na qual a gente não fazia gestão administrativa, a gente fazia a operação, e quando nós começamos novamente em 94, vamos dizer, o João não tem nenhuma formação acadêmica. Eu também sem nenhuma formação acadêmica. Tudo que vocês aprenderam na prática, na empresa. Na prática, na necessidade. Empreendedorismo na veia. Raiz, é um empreendedorismo raiz. Isso aí. E o que eu acho que diferencia muito é que a gente sempre foi aberto para trazer pessoas para nos auxiliar. Legal. Porque a gente não sabe tudo. O importante é quando você busca e entende da necessidade das pessoas virem complementar, né? E de lá para cá a gente veio profissionalizando a empresa, lógico, em passos lentos e aí de acordo com... por mais que você queira, até você entender de fato e aceitar esse processo, ele tem uma demanda. E também o modelo de negócio nosso, né? Então a gente começou lá de uma forma muito simples, com as pessoas prestando serviço na garagem da sua casa. Até o momento que a gente entendeu que foi crescendo e que não era possível mais esse modelo. Mas aí a gente foi buscando profissionalizar esses parceiros que estavam conosco e buscando
acrescentar mais e o que buscando profissionalização. Hoje vocês de alguma forma ainda atuam com esse modelo de parcerias, né, para alguns segmentos. Nós temos esses 427 pontos que a gente atende no país, são todos parceiros de negócio. Ele funciona como uma franquia, Tá bom. né, um modelo exclusivo de atendimento, porém ele não é uma franquia, ele é um contrato de prestação de serviço. Isso é muito interessante, inclusive, quando a gente fala de modelos de scale-ups, né, de empresas que a gente chama de organizações exponenciais. Um dos critérios de grandes empresas que conseguiram crescer exponencialmente é justamente como você cresce sem crescer exponencialmente também em custos, em ativos, né? Ou seja, através de ativos alavancados, através de comunidades, de parceiros. Quando a gente pega hoje, até fazendo uma analogia aqui com o mundo digital, o Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo, que não tem nenhum quarto próprio. A Uber, que é uma das maiores empresas de transporte do Uber, que não tem nenhum carro próprio, né? Então, como é que isso funciona? Isso vocês, de alguma forma, foram inovadores, né? Porque vocês já tinham, talvez, esse modelo. Como é que você foi chegar nisso? Foi por necessidade? Foi uma inspiração, assim, de entender que para crescer e poder chegar e escalar, vocês não iam conseguir sozinhos? Acho que foi partindo de como começou a Rodonaves. Ela foi uma prestadora de serviço. Sim. Então, já começou por ali, né? Para o João, assim, peraí, se eu fiz esse serviço... Se funcionou para mim lá atrás, também vai. E a necessidade. Tá bom. Porque quando nós separamos essa sociedade, a gente tinha 18 veículos. Sim. Nós passamos a ter 2. E aí a gente atendia uma quantidade de cidade, mudamos. Então, foi a necessidade. E para ter 18, você ia ter que ter um capital de giro gigante. Em 1994, né? num plano de mercado financeiro muito nervoso. Sim. E aí foi a verdade, coragem. Cuidado do plano real ainda. Exatamente. Muita perseverança, né? E muita fé. A gente fala vontade de vencer. Então, eu acredito que maior foi pela necessidade e em acreditar nas pessoas. Eu acho que esse é o grande forte nosso até hoje, acreditar nas pessoas. Vamos pegar o gancho e falar de pessoas, né? Vamos falar de pessoas. Eu quero pegar o gancho. É uma empresa familiar, Sim. né? E está sendo familiar já há muitos anos. Como que vocês lidam com esse processo de escalar e de crescer e de profissionalizar e trazer executivos de fora para dentro da empresa? E ao mesmo tempo manter a cultura, né? A família. É importante, né? Essa cultura familiar. Esse é o maior dos desafios, né? Como que você cresce, profissionaliza e mantém a família. A gente vem há 18 anos fazendo um trabalho, buscando entender como funciona tudo isso. E como a empresa foi crescendo de uma forma muito rápida, a gente foi entendendo que para que ela se torne perene, a gente precisava conciliar essas duas coisas. Legal. E aí é uma busca constante. 18 anos atrás nós começamos e aí hoje nós continuamos. Uma jornada longa você fazer todo esse trabalho. Então nós entendemos que a família tem que ter suas escolhas e a gente precisa de profissionais competentes. Se vai ser a família, ok. Se vai ser um executivo de mercado, ok. Mas eles têm que ser tão bom quantos, né? Porque para que o negócio se torne perene exato. Competitivo, né? Exatamente. Então, a gente procurou e procura cada dia mais fazer esse processo. Então, buscamos fazer a sociedade com a família, buscamos os acordos, buscamos trazer os executivos. Estamos com o executivo há 2 anos dentro do negócio, né, um CEO, mas a profissionalização é uma busca constante e o entendimento da família, né? E também preparando a terceira geração, preparando aí a sucessão. Muito legal, é um desafio de muitas empresas, né, familiares e que cresceram também muito rápido, como é que equilibra todos esses pratos. E ainda mais uma empresa que mais de 10 mil colaboradores, né, como você está falando, diretos e indiretos. Como é que são as ações de vocês para, mesmo com esse número muito grande, agora falando dos colaboradores, né, conseguir manter a cultura, né, conseguir fazer essa cultura da empresa chegar a cada um dos colaboradores da empresa? Samir, nós tivemos um gap nesse processo de transição, né, e quando a gente começou esse processo de sair da operação exatamente em 2020. Tá bom. No auge da pandemia. Isso. Coragem também. Eu só ouvi coragem até agora, né? Um pouco de necessidade. Acho não, com certeza é o que nos move, é a coragem. Total.
e a necessidade, né? Sempre foi movido o seguinte, tem uma necessidade, o que você faz por essa necessidade? E aí nós começamos todo esse processo e teve um executivo que ficou 1 ano, e aí nessa saída desse executivo até entrar esse segundo, as pessoas ficaram muito inseguras, porque você tem uma extensão geográfica, né, que te dificulta você comunicar. Por mais que você tenha tecnologia a seu favor, a dificuldade de você comunicar o que está acontecendo demora. E aí nós começamos. Na entrada desse novo executivo, a principal demanda dele é a seguinte, a cultura. A gente quer que trabalhe a cultura. Não adianta você fazer qualquer trabalho aqui estratégico se não tiver a cultura junto. E aí nós tivemos também vários processos de mudança de executivo na entrada desse CEO. E o ano passado nós começamos a fazer uma revisitação da cultura com trabalho externo e a implementação começou e está em andamento para que a gente fortaleça, né? E o bacana quando vem uma empresa de fora e faz todo um diagnóstico e fala, olha, é isso aí, o que vocês têm é o que prevalece. Só precisamos traduzir melhor para que todos os públicos entendam. Então, é um trabalho de treinamento, de fortalecimento intenso, né? E ele não tem fim. Ele começa e ele constantemente ele precisa ser implementado, renovado. É uma empresa de serviços, né? Então, assim, as pessoas acho que estão no centro, né? Não tem como, diferente talvez, como eu falei, de um produto digital, de uma empresa de produto ou indústria, uma empresa de serviços, ela, sem as pessoas dela, não são nada. A Geoperforma também é uma empresa de serviços, né? No setor de tecnologia, a gente brinca que se não fossem as pessoas, a gente seria uma lan house, né? Mesa, café, computador, internet, né? Então, assim, realmente é o coração da empresa, acho que esse é o desafio. E como que no setor tão frenético, né, quanto logística, né, transportes, que a gente sabe que prazo, pressão é o tempo todo, né, a gente tem uma entrega para fazer, a gente entende a necessidade disso, né, de processos muito rígidos. Como é que vocês equilibram isso com uma cultura centrada em pessoas, né, com realmente a valorização das pessoas no dia a dia? Olha, o que você falou uma palavra-chave, são as pessoas e processos. Tá se você não tem um processo bem definido, a pessoa também se perde. Interessante. Né? Então, elas têm que estar muito próximas, linkadas, para poder funcionar, para poder que atinja o objetivo. Nós temos esse modelo de negócio, que são com as nossas unidades, que traz muita proximidade. E essas unidades, a gente fala assim, são donos do negócio. Então, são pequenas famílias trabalhando com uma grande família. E quando você leva esse modelo, ele traz o objetivo, ele é mais rápido, alcançado. Legal. A mensagem que você quer passar... O senso de dono ali, ele não é hipotético, ele é literal, ele realmente é fato. A pessoa é a dona do seu próprio negócio ali naquela micro ecossistema, vamos chamar Exatamente. Assim. Cada detalhe faz muito sentido. Tudo bem que ele tem os colaboradores dele, mas na grande maioria, eles têm no mínimo 50% do modelo dele ali é a família que gere. Entendi. Legal. Certo. Ô Vera, pegando o gancho da família, o que você diria que é a essência familiar da Rodonaves que se mantém na cultura e que hoje para vocês é um diferencial competitivo? Nossa, agora você me pegou. Que você a pensa? Ana que faz as perguntas difíceis, você vê que eu faço as perguntas mais tranquilas. Porque, assim, imagina, é uma empresa com mais de 4 décadas, né? Vocês têm alguma coisa aí que mantém isso perpétuo, chave do sucesso. Tipo, se você fosse levantar um ponto da cultura familiar que existe, né, e que anda ali nos corredores da empresa, o que você diria que é? O João tem um tripé, a gente fala esse tripé na família, que eu acredito que é a base, é fé, família e trabalho. Né? Legal, então, fé, assim, família e trabalho. Nada anda sozinho. Fé, família e trabalho. Então você tem que ter a fé para poder ter a família e o trabalho. Ele tem que ser nessa ordem, né? E todos os desafios que nós vivemos ao longo desses anos, se não fosse a fé e a família estar junto, a gente não teria o trabalho, a gente não seguiria. Caramba. Então, eu acredito muito, e a gente trabalha isso na cultura, né? Como uma base. Lógico que com os problemas que toda família, que todo negócio tem, mas ele é forte para nós. Legal. Pessoal, o papo tá muito bom, mas vamos fazer uma pausa rápida, segura aí que a gente volta já, logo depois do intervalo.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje. E agora eu quero voltar do bloco fazendo uma pergunta sobre tecnologia. Boa. Com mais de 80 mil operações por dia, como que a tecnologia ajuda vocês na tomada de decisão? Porque é muita decisão para ser tomada. Muitos números, né? Muitos dados. A gente tem bastante... tem um lado que eu falo assim, a gente fica incomodado de muita coisa ainda não tá no ponto que a gente gostaria. Por um outro lado, a gente fica assim, bastante feliz de saber que a nossa transportadora, né, o nosso grupo, esse ano, a gente vai ser uma das poucas empresas de transporte tá 100% digital. Uau, né? que legal! Assim, a gente não tem toda a tecnologia voltada para a operação, até porque é um trabalho muito manual. Então, Até porque está tudo mudando muito rápido, né? A gente piscou, já surgem mais 3 novidades. Acho que ninguém consegue acompanhar tudo que gostaria, né? Até porque você depende de mudar muito processo para poder aplicar a tecnologia, né? Um não anda sem o outro. Boa. Então, assim, a gente fica feliz saber, e é objetivo esse ano a gente terminar o ano empresa 100% digital. A gente tem aí até o término do primeiro semestre uma plataforma aí que a gente vai lançar, que vai acontecer, que isso vai transformar bastante o segmento de transporte. O ano passado, nós começamos a implementar uma coisa que é novo dentro do serviço, mas que ele acontece na indústria, que é o SNOP. Né, que vem a analisar toda a demanda de negócio, que é muito difícil para o nosso serviço. É muito difícil. Porque é demanda do cliente. Na hora que surge. E o cliente, ele vende hoje, ele te pede coleta hoje. Ontem. Porque você não passou que ontem, né? É tudo muito rápido, né? Hoje você compra uma mercadoria, você quer receber hoje mesmo. Exato. Então, trabalhar atendendo essa demanda... Não é todas que fazem essa opinião. Não, eu acredito muito que nós somos inovadores. Nesse segmento. Eu já trabalhei em logística há alguns anos tem uma previsão de volume, mas assim, dessa forma integrada, né, com suprimentos e tudo a gente sempre trabalhou pelo nosso histórico, né? Você vai pelo orgânico. Hoje não. Hoje a gente está trabalhando diretamente com a demanda do cliente. Isso. Então a gente tem integrada com o cliente. Isso acaba ajudando, né? Você não trabalhar com backlog. Isso. Então, ajuda, né, principalmente nas altas demandas de final de ano, de Black Friday, em alguns momentos assim, facilita. Nós temos uma torre de controle muito atuante, né? Ela trabalha com a demanda da operação diária. Então, todos esses pontos acabam facilitando muito na tecnologia. Você tem algum exemplo onde a tecnologia, de fato, ajudou a reduzir custo, por exemplo? Você tocou muito tempo financeiro também, né? Você passou por várias áreas, né? Pelo que eu lembro aqui do papo. Você enxerga que hoje, porque tem muita gente que olha como um custo, né? Nossa, é muito caro botar sistema, mas dependendo da forma, se você faz um plano de negócio, ela ajuda você a ganhar produtividade, né? O que vocês hoje, por exemplo, poderia contar que a tecnologia trouxe mais produtividade, trouxe mais eficiência, por exemplo, para o grupo? Nós tivemos aí, do ano passado, um trabalho que foi feito no coletor que foi de rastreabilidade das mercadorias. Legal. E a gente trouxe um ganho de uma redução de custo em torno de 20% a 30% desse trabalho. Caramba, muita coisa. Tecnologia empregada gerando resultado, né? Veia. Não tem como andar sem a tecnologia, né? Você fala num serviço aí, um atendimento de 85 mil operações por dia, como que você faz esse manual? Legal. Vou fazer uma pergunta, desculpa. Eu ia pegar esse gancho e falar assim, e aonde que você vê que tem espaço que a tecnologia ainda pode melhorar? Na operação, eu acredito... Lógico que tem uma demanda... Que uma operação física não tem jeito, Quando você fala a operação, para os nossos ouvintes entenderem, a gente está falando da parte de carregar o caminhão, da parte do motorista dirigir mesmo, ver a rota... É da coleta e entrega. Tá. Então, hoje a gente já tem uma facilidade, não 100% dos clientes, que é etiqueta antecipada, que é emissão antecipada, a gente já tem um processo que funciona. Mas a gente precisa aplicar 100% dele para que ele traga ganho. Escalar isso. Isso, escalar. E a gente tem na operação, quando a gente descarrega o caminhão que você vai carregar novamente, a gente tem uma parte que você consegue fazer com a tecnologia
Mas tem uma parte que você precisa de uma automação para facilitar, para ter ganho de produtividade. Entendi. Eu acredito que ainda... Não que no back-office você não tenha, você tem processos, ferramentas que vai trazer muito ganho. Mas o nosso negócio é operação. Exato. Né? É bem carente ainda. Fazer uma pergunta, não tem certo ou errado aqui, Vera, mas assim, quando você tem essa trajetória, né? E a empresa, obviamente, foi aumentando, né, de serviços e volume, mas também a tecnologia vem para, teoricamente, ajudar a facilitar. O que você acha, comparando, talvez lá em 94, a gente precisa voltar para o início, que foi, vamos dizer assim, reinaugurada, né, a independência da empresa. Quando você compara lá em 94 e hoje, qual você acha que era mais fácil, qual que você acha que é mais complexo de gerenciar? Porque lá não tinha quase nada também de tecnologia, era muito mais manual. Não, Hoje tem. Mas será que hoje realmente é mais fácil? Internet de escada. Exato, internet de escada. Mas não tem certo ou errado, é seu feeling. Era mais fácil ou era mais difícil lá na época do que é hoje? Olha, são complexidades diferentes, Samir. Boa. Lá atrás, como eu te disse, a gente não tinha nenhuma formação técnica, tivemos que aprender na experiência ali, na vivência. Então foi difícil. Eu tenho até hoje, naquela época, eu tenho como uma relíquia um caderno que eu tinha anotação, que eu fazia o conta corrente. Isso, imagina. Né? Então, aquilo para mim é uma relíquia. O que é conta corrente? A entrada e saída. Dinheiro, A conta corrente de banco mesmo? Mas num caderno. Num caderno. É que a Ana não tem esse problema, entendeu? Isso daí outra geração. Tem muito sobrando lá no caixa dela. Então, assim, foi difícil. Agora eu me liguei. E foi difícil. Por quê? Porque... E aí até você entender que você precisava buscar essas pessoas, ajuda. Hoje, você tem muita tecnologia que te ajuda. Isso. Né? Você tem um BI que te traz informações de tudo, né? E como que você faz essa leitura? Exato. Porque não basta ter a ferramenta. Como que você lê? Como que você direciona? Como que você estuda as demandas? Então, a gente até fala assim, nós saímos da operação. A nossa demanda aumentou. Isso. Porque a gente é estratégico, hoje totalmente É estratégico. esse o ponto que eu queria chegar. A gente acha que, não, vou botar um negócio para facilitar. Na verdade, você responde sim um problema, mas você continua gerando mais necessidade de análise, né, de atuação, a complexidade aumenta. Né? E muito mais responsabilidade, mais Samir. responsabilidade. Porque uma coisa, você tá, na época, você ter 15 funcionários. Exato. Nessa época de 94. Entendi. E hoje você tem 11 mil famílias. Porque a gente não fala de 11 mil pessoas. São 11 mil famílias que dependem de todas as decisões que a gente está ali decidindo junto com os nossos executivos, né? Sem dúvida, eu acho que é mais complexo. Muito mais complexo. Legal. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né? Você comentou sobre sustentabilidade, né? A gente falou o quanto isso é um pilar. Como que isso hoje é para vocês? É um tema estratégico também dentro da Rodonaves. A gente sabe que o mercado de transportes, enfim, no Brasil tem desafios aí pelas dimensões continentais, mas também combustíveis, enfim. Como é que vocês cuidam hoje dentro desse tema dentro da Rodonaves? Ele é totalmente estratégico para a gente. Ele não é moda, ele não ele é algo que a gente sabe que ele é fundamental para a nossa perenidade. Eu uso muito essa palavra, né? Porque não é olhar para o negócio hoje. Você tem que estruturar ele hoje, mas pensando no que você quer para o futuro. Então, ele é totalmente sustentável em todos os âmbitos, né? No financeiro, no ambiental, no estrutural. Então, para a gente dá tamanha importância para todos os temas. Na parte de sustentabilidade ambiental, a gente vem procurando ter tecnologias nos veículos que sustentem isso, que tragam menos poluição. Então, nós temos aí a nossa frota, praticamente 90% dela toda em Euro 5, Euro 6, que isso traz menos poluição. Nós temos também todo um cuidado, né, com a manutenção. Então, a gente tem uma manutenção preventiva que traz menos gasto, menos parada. A gente tem com isso, a gente traz uma agilidade também para o negócio. Né? Então, ele não é só uma questão ambiental, ele também traz uma questão estratégica para o negócio. Né? Nós temos uma questão de equidade que a gente vem trabalhando cada dia mais para dentro da empresa. Então, a gente procura trabalhar todos os temas. Ele é uma evolução. Né? A gente começa um processo hoje
E como você mesmo disse, tudo muda muito rápido, não só em tecnologia, né? Muda nos negócios, muda nos processos e a gente dá muito foco para esses temas. Legal. Tem algum exemplo de alguma ação de ESG, que a gente fala muito sobre ESG, como você mesma já colocou, não é só ambiental, né? A sustentabilidade, governança, né? Tudo isso conectado. Gostei muito da sua visão de perenizar, que acho que esse é o objetivo. A gente fala muito aqui, né, no Performa que Pode que ESG não é caridade, isso é necessidade. É estratégia, né? É necessidade e, em última instância, isso é para gerar um impacto positivo para a comunidade, mas para a empresa. Né? Como é que você sustenta uma empresa e garante que ela vai financeiramente também sustentar? Você tem algum exemplo de alguma ação de ESG que gerou impacto real para vocês, assim, seja financeiro ou até na comunidade ou no mercado, para os clientes? Tem várias ações, né, que acabam gerando de alguma forma, algumas não geraram ainda, mas ela tem ao longo do potencial. tempo. Então, assim, o ESG ele é uma avenida estratégica nossa. Nós temos várias avenidas dentro do negócio e ela é uma avenida estratégica. Nós temos, eu acho que como base é a governança. ESG, o que é? A base é a governança. Sim. Se você não tiver... Medir. Como que você olha para os demais, né? Para o E, para o S? Não tem como. Então, nós viemos nesses últimos anos estruturando o nosso conselho. Então, hoje o nosso conselho ele é bem diverso. Nós temos João e Vera como presidente e vice-presidente do conselho. Temos conselheiro interno, que é um executivo de longos anos com a gente. Temos um familiar como conselheiro. Temos 2 conselheiros independentes e temos uma assessoria. Legal. Então, acho que assim, é bem diverso e ele traz mais confiança para a gestão também. Nós temos essa questão dos veículos. Nós temos um trabalho que é para a diversidade, que é um trabalho Mulheres em Movimento, que ele tem ampliado bastante. Então, nós temos como meta mulheres em liderança. Que legal. Né? Hoje, dentro do nosso segmento, a gente tem um índice muito maior do que o índice do TRC. Nós temos 22% de mulheres em cargos de liderança. Para uma empresa do setor masculina, totalmente majoritariamente masculino, né? Isso. Então, para a gente é um número, só que a gente tem uma ambição maior. Claro. Então, a gente começou um trabalho em 2020 com esse Mulheres em Movimento dentro da empresa. Hoje, esse ano, a gente já mudou um pouco desse programa e começamos agora uma mentoria para mulheres, que é uma forma de você procurar desenvolver e mentorar essas mulheres para crescer na carreira. Também temos, no ponto de mulheres, mulheres como motorista, mulheres na operação, então a gente trabalha bastante Temos questões ambientais que a gente fez, plantio de árvores. Temos um programa que, para mim, assim, é muito orgulho. Nós tivemos 3 turmas que a gente forma 20 jovens dentro da empresa. A gente tem, ao longo do ano, a gente tem aulas de administração e logística. Nossa, que legal. E são os funcionários que são voluntários, que dão aula para esses jovens. E no final do ano, quando eles terminam o curso, a gente, de alguma forma, já tem alguns que a gente efetiva. A gente busca esses talentos, a formação desses jovens. Praticamente uma universidade. Que legal. Legal para isso. Muito bom. Vera, conta pra gente em qual momento que você percebeu que tinha que fazer um movimento intencional para abrir espaço para as outras mulheres. Ana, difícil falar assim de um momento específico. É uma percepção, acho que até um incômodo meu. Né? Você tinha dificuldade? Muitas vezes as pessoas me perguntam, né, quando vai falar sobre esse tema, se eu tive algum problema, uma rejeição. Eu falo que não. Tive dificuldades, acho que a dificuldade está com a gente mesmo, em primeiro lugar. Ih, como tá, hein? E depois de como a gente lidar com as situações. Mas o que me incomodou? Quando você começa a perceber o seguinte, a dificuldade de você contratar profissionais e uma certa barreira, porque fica meio velado um pouco. Esse tema é um pouco velado, né? Por mais que há uma aceitação, às vezes fica difícil. Então, eu comecei a provocação, mas eu não queria colocar uma meta. Entendi. Eu queria que as pessoas entendessem, que os executivos... A importância não só que seguissem, mas entendessem o porquê, né? Exatamente. Então, a primeira coisa, quando foi para contratar a primeira mulher motorista que eu provocava,
Ah, mas não tem dormitório, não tem um banheiro Sim. específico. Não, mas vamos criar, vamos fazer. E aí foi, com muito jeito, mas aí chegou um momento que teve que estabelecer uma meta. Porque assim, se você não tem uma meta para algo, você não Não alcança. acontece. Então, tem que ser definido. Eu lembro muito de um evento que nós fomos, e até que nós fomos premiados, o principal tema era esse. E eu conversei com a pessoa do local lá na época, da empresa, falando, gente, eu não concordo com essa questão de meta, né? Muito imposto. Sim. E a pessoa me falou, ela falou, tem que existir. Senão você não alcança. Então, isso para mim ficou... E eu venho trabalhando desde então. Isso começou mais ou menos há uns 10 anos atrás, tá? Onde eu comecei a provocar. Mas até isso realmente ganhar força e a gente entender... Nossa, levou um tempo grande, então. Não Grande. foi... Não que não tinha mulher na época, mas a gente não tinha como meta isso, Sim. percorrer. O ano passado, nós tivemos a primeira diretora. Então, eu era a única mulher. Foi a Jordana? A Jordana. A gente conheceu ela. É. Sim. E aí, assim, peraí, eu preciso... E aí foi intencional. Isso. Tinha que Ah, ser que intencional a vaga, senão não iria De acontecer. RH, né? Que de ela RH. toca a parte de recursos humanos. É. Muito Então, assim, a boa. gente vem trazendo isso aí de pouquinho em pouquinho, mas tem acontecido. Acho que tem se Acho não, né? Acredito muito Total. que tem se fortalecido. Fiquei curioso agora. Seus números eles mostram isso, né? Você falou, são 22% de liderança feminina e o setor tem uma média de 3%. Isso. Então, vocês estão bem à frente. Olhando indicador, com certeza. Mas Que legal. não satisfeitos, né? Sempre querendo... Não, a gente nunca pode estar satisfeito, Exato. Samir. Se a Tem gente boa. ficar satisfeito, você fica estagnado, Exato. né? Então, e como a gente vem falando desde o início, tudo muda muito rápido. Então, a gente não pode se acomodar, né? E como empreendedor, assim, se você estiver acomodado, você não vê as Esquece. oportunidades que surgem no dia a dia e aproveita delas, né? Eu aprendi uma frase com a empresa anterior que eu trabalhava, que é os incomodados que mudam o mundo. É isso. Então Boa não é essa. que se muda, é eles que mudam. Que mudam. Né? Então acho que é exatamente legal, deu pra ver em você. Fiquei só com uma curiosidade, você falou assim, primeira mulher motorista, não tinha nem banheiro. O que veio primeiro? Teve que realmente construir, né, a infraestrutura, dormitório, tudo isso para conseguir o pessoal receber de fato essas mulheres, ou vieram e depois gerou a necessidade, né? Porque às vezes pode ter empresas que estão nesse impasse, né? Fala assim, quando tiver eu vou me preocupar com isso. Talvez é o contrário, né? Eu primeiro preciso criar as condições para talvez daí depois que... Como é que foi essa história? No nosso caso, né, quando eu vi isso, não tinha dormitório para mulher, a primeira coisa que eu falei, então coloca onde não precisa dormir. Ah, boa. Entendeu? Então, assim, a gente tinha a opção de ter na cidade coleta e entrega, Entendi. banheiro tanto que as mulheres da administração podiam usar. Administrativo. Não tem diferença. Entendi. Então, assim, peraí, não tem? Então vamos primeiro colocar num local Remover que o vai e impedimento, volta, já numa tirou. linha que vai e volta no mesmo dia, Entendi. na cidade. Entendi. Como, tipo assim, não arruma desculpa. Claro. Isso, Né? não, É tirar isso aí. impedimento. Isso. Tirar Aí objeção. sim, a estrutura é importante. Legal. Então, hoje, como a maioria dos nossos CTCs e nossas filiais, elas têm, a gente tem dormitório para homem e dormitório para mulher. Interessante. Né? Então, a gente foi estruturando conforme, assim, o que nós precisamos Com o fazer? tempo, sim. Aí fomos estruturando. Boa, legal. Queria voltar a falar um pouquinho aqui, Vera, sobre desafios, né, do mercado. A gente falou um pouquinho, né, nesse tema. O Brasil tem dimensões aqui, né, continentais, malha praticamente toda rodoviária, né, ou seja, o país é movido por empresas, né, como a Rodonaves, que levam tudo para todo mundo, né, e esses desafios só têm aumentado, né. O que vocês entendem hoje que seja ainda um principal desafio do setor que não está bem resolvido? Como que a Rodonaves, você falou que tem algumas avenidas estratégicas, está se posicionando para melhorar, vamos dizer assim, ainda mais a prestação de serviços, resolver os desafios logísticos, né, que o Brasil tem, que a gente sabe, né, que é diferente, por exemplo, de um país pequeno da Europa que às vezes consegue ter custos logísticos muito menores. A gente ainda sabe que boa parte do custo, né, talvez do material que a gente, matéria-prima que a gente tem, é ainda logístico. Como é que vocês têm trabalhado para tentar minimizar esses desafios? Como eu disse, né, a gente tem várias avenidas estratégicas.
Eu acredito que a principal são as pessoas. A pessoas é uma avenida estratégica para a gente. Fé, família e trabalho. Aprendi, não vou esquecer. E o fato de você trabalhar primeiro pelas pessoas, porque como a gente é uma empresa que só pessoas que fazem o serviço, né? Pouca ferramenta a gente tem, né? Que vai, qualquer maquinário que vai substituir. Não vai. A gente tem um sorter aqui em Americana, única em Americana. Legal. Mas ele não atende 100% da nossa demanda, porque nossa carga é muito fracionada e vários tipos de mercadoria. O modelo de vocês é muito difícil escalar essa parte de robotização. É muito complicado. Em qualquer ponto, em qualquer Ela lojinha. não é única, ela não tem padrão. Exato. Né? Diferente de uma indústria, por exemplo, que está ali. Isso. Botou um robô na indústria e automatizou uma linha. Vocês estão pulverizados, né? Descentralizados. Assim, eu acredito muito que são as pessoas. Acredito no modelo de negócio nosso. Então, a gente tem CTC, são Centro de Transferência de Cargas, que a gente procura fazer a ser mais ágil, criar linhas que se tornem mais ágil a chegada da mercadoria. Isso, por um lado, te traz um custo alto, um pouco mais alto num momento, mas ele te traz ganho e te traz uma reciprocidade com o cliente, porque o cliente acaba confiando na agilidade desse serviço. A gente não espera lotar um caminhão para sair a carga. A gente tem fixo linhas, rotinas, né? E aí o desafio qual que é? Realmente como que você precifica tudo isso, né? Com custo alto de pedágio, de combustível, estrutura de rodovia. Então, a gente trabalha em todas as avenidas como uma forma de olhar para essa dificuldade que a gente tem e aí no país que a gente vive, com as demandas que a gente tem para poder superar, para poder vencer esses desafios, né? Mas são várias as técnicas em termos de inovação, de tecnologia, de pessoas. Ele é um conjunto, né? É uma obra de arte. Vocês têm olhado para veículo elétrico, por exemplo? A gente falou um pouco de energia ou energia renovável. Que tipo de outras energias, por exemplo, vocês estão utilizando? Nós chegamos a ver alguma coisa assim, trabalhar com um veículo elétrico, mas a autonomia dele é pequena. Ainda para transporte. É na cidade e para uma cidade que não é tão grande. Entendi. Começamos na capital, mas com uma região curta. Veículos menores, Isso, a gente tem olhado muito, né, pro biometano e pro gás. Então, a gente tem agora aí, a gente está finalizando um projeto para trazer o biometano. Legal. Primeiramente o gás, depois o biometano. Legal. Você ia perguntar. Eu falei assim, Vera, a maior parte da frota de vocês hoje é uma frota considerada nova, comparada com o mercado. Como que foi a decisão e o impacto disso e a análise, né, de custo e ganho a longo prazo? Bom, a nossa frota ela tem uma média de 4 anos. O mercado, aí o Brasil, né, é uma média de 23 anos. Né? Então, esse programa que foi feito aí justamente para renovação de frota, o que a gente sempre avaliou? O custo. Porque, assim, o veículo que ele é mais velho, ele tem um custo alto de manutenção. Tava ficando muito caro. Fica muito caro, né? Então, você tem um problema... como eu disse que nós temos praticamente um contrato com o nosso cliente da entrega diária. E aí, quando você tem um veículo que não está em condições, você possivelmente não cumpre. Pode ter. Entendi. Então, o problema no contrato é o barato sai caro, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre olhou a gente sempre teve um cuidado com a manutenção preventiva do veículo para não ficar na corretiva, para não se tornar caro. E foram estudos, tá? Vamos dizer assim, a matemática mostrou o quanto que é importante essa renovação constante que a gente faz, né? A gente traz ganho. E a gente também tem, dentro do nosso complexo, a gente fala do nosso ecossistema, tá? Uma autorrenovação. Do que a gente renova, a nossa rede também renova. Então, a gente vai fazendo esse repasse junto com a rede, né? A gente renova aqui para eles renovarem também. Porque nem todos os veículos são próprios, pelo que eu entendi. Nós temos aí em torno de 2.000 veículos próprios. Nós temos uma frota de 3.300 aproximado. Entendi. E 2.000 próprios. Boa parte. Boa parte é própria. E aí os que não são, acho que esse é um desafio, né? Como você mantém esse mesmo nível de qualidade, de prestação de serviços, de modernidade, mesmo não sendo algo de vocês. Isso é um acordo desse ecossistema, né? Exatamente. A gente faz esse acordo com a nossa rede. Então, a gente, de alguma forma, retribui, né? A gente, de alguma forma, repassa também
dentro da cultura, dentro do nosso modelo de negócio, para que eles também possam fazer essa renovação. Legal. Que legal. E como que vocês estão preparando as pessoas, né, ao longo desses anos para essa digitalização e essa evolução? Nossa, tirou a pergunta da minha boca. Eu ia falar exatamente isso. Bom que é gente pra caramba, é muita mudança de frota, de rota. Como vocês estão fazendo isso? Olha, é treinamento, acho que tem um alinhamento constante, né? Não tem como, você começa já por aí, né? Então, tem planejamento para que isso aconteça, treinamento com as pessoas, né? Conscientização e sempre procurar desenvolver. Trabalho forte em desenvolvimento. Aqui, eu não lembro com quem foi, se foi com a Jordana ou outro papo, sobre, cara, você entra num caminhão hoje moderno, parece um cockpit de avião. O negócio é pura tecnologia, né? Tem muita gente que tem ainda esse pré-conceito, né? Achando que um caminhão é algo que, nossa, lá da década de 70, né? Cara, hoje, caminhões modernos, né? Eles são complexos, né? Até de você utilizar. A gente tem projetos, inclusive, de rastreamento com alguns clientes nossos do setor automotivo também. Então, a gente desenvolve sistemas integrados, né, com IoT dentro de veículo. Então, isso a gente sabe o tanto de tecnologia embarcada que tem nisso. Ao mesmo tempo, não adianta nada você ter tecnologia embarcada no veículo ou num sistema ou no que for, se as pessoas que vão utilizar, você falou dos 3 pilares, né, processo, pessoas e tecnologia, né? Acho que tudo que eu olho também, eu olho sempre esses 3 pilares. E aí eu queria pegar o gancho e falar assim, beleza, no veículo tem treinamento. E você comentou que é a primeira transportadora para de 100% fluxo digital. Eu queria que você explorasse um pouco mais o que é esse fluxo digital, né? E como é que as pessoas que estão desde o início com vocês, talvez, que não são digitais, estão conseguindo acompanhar essa digitalização? Como é que vocês estão também, né, ajudando essas pessoas a conseguir estar no mesmo ritmo que a Rodonaves está evoluindo, né? A parte do 100% digital é a gente fazer todo o processo junto ao cliente e dentro dos processos nossos internos, ele ser totalmente digital. Legal. O que a gente tem que aproveitar e desenvolver as pessoas para elas serem mais estratégicas. Né? Então, agiliza, só que existe um aumento de demanda com isso. Tá? A empresa cresce aí no mínimo de 10% a 15% ao ano. Né? A gente tem um ecossistema, então você está sempre crescendo demanda e se você não tiver essa digitalização, se você não tiver esse processo todo automatizado, você não faz o aproveitamento melhor das pessoas, né? Entendi. Então, acho que tem esse ponto onde a gente faz esse link com os clientes, onde a gente traz mais informação, uma informação. Às vezes, assim, no e-commerce a gente tem toda essa informação muito rápido, mas nós não somos e-commerce. Né? Então, é aquilo que eu te falei. No nosso segmento, a gente está se diferenciando em 100% digital. Então, começa por aí. E preparar as pessoas. Como que você aproveita as pessoas que estão com a gente há muito tempo? Treinando. O que você pode melhorar? Então, quando você pega um motorista, nossa frota é 100% rastreada. Não existe nada que não é rastreado. Legal. A gente não tem 100% da frota, mas as câmeras nos veículos, nos caminhões que a gente tem implementado. Legal. Como que o motorista lidar com esse motorista que está com a gente há 20, 25 anos? Porque nós temos pessoal com mais tempo de casa, né? Ir tendo treinamento, porque você não substitui pessoas, né? Às vezes você muda profissionais, mas substitui pessoas, não. Então, a gente tem que ter cada vez mais forte, e quando a gente trouxe a Jordana, foi muito com essa demanda de desenvolvimento de pessoas, né? Então, fazer o melhor, explorar dessas pessoas que ela tem de melhor e desenvolver em tecnologia, naquilo que ela não consegue desenvolver, a empresa sempre tem o aproveitamento das pessoas, né? Porque sempre vai ter funções menos tecnológicas. Você sabe qual que é o propósito da Performa? Desenvolver pessoas para construir o futuro. É isso aí. A gente entendeu isso, a Performa tem 16 anos, né? Um adolescente comparado aí com a Rodonaves, né? Com a Rodonaves. E aí, nos últimos anos, a gente fez esse processo de ressignificar, de entender o propósito, né, da empresa, a nossa missão e mais que isso, o propósito transformador, né? O que a gente quer realmente ser.
E como empresa de serviço, a gente entendeu que, cara, sem desenvolver pessoas, Não tem. A gente não chega a lugar nenhum. São elas, né, que fazem. Por mais que tenha tecnologia que vai desenvolver. Exato. Quem que desenvolve o software? Tecnologia. Quem que vai fazer uma ferramenta? Pessoas. Tem pessoas que vão atender o cliente, que vão resolver um problema. Quando o sistema dá problema, quem é que vai entender, né, analisar, né? A gente fala de analista de sistemas, né? Até sistema tem que fazer terapia, né? Fazer análise, então tem o cara que vai lá ser o analista, né? Fazer a terapia com o sistema ali, conversar com ele, ainda mais hoje com o IA, né? Vou pegar um gancho aqui pra gente falar um pouquinho disso, não tem como fugir, né? Do tema, né? Da super quente, da atualidade, mas mesmo com a inteligência artificial hoje, que a gente usa direto, né? É um dos principais pilares hoje da performance, é levar a inteligência artificial para a jornada de adoção dos nossos clientes. O primeiro pilar, o primeiro serviço que a gente tem prestado é letramento de IA. Ou seja, eu não estou levando ferramenta, né? Até tenho alguns clientes que agora, 2026, já estão mais, mas desde 23, 24, a gente está dando treinamentos de IA para todas as empresas, né? Boa parte dos nossos clientes hoje é treinamento executivo, treinamento para usuário final, para o atendente, né? A gente estava hoje de manhã com um cliente fazendo atendimento, né, para uma distribuição de peça automotiva e, o usuário no final lá, às vezes é um mecânico que está ali e vai conversar com uma IA. Não adianta nada, você pode botar a melhor IA do mundo, se ele não tiver esse entendimento da necessidade das pessoas, esse treinamento de como usar, vai acabar, às vezes, não extraindo o melhor daquilo, né? Então, queria pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho disso. Como é que está o seu, ou da Rodonaves, enfim, às vezes pode ser pessoal ou pode ser na empresa. Como é que vocês estão olhando para isso hoje, né? Para esse tema da inteligência artificial? É algo que vocês estão entendendo que pode ajudar, pode dificultar? Enfim, como é que está hoje esse tema dentro do dia a dia de vocês? Samir, os nossos executivos estão olhando, sim, estão preocupados e querem desenvolver, mas nós não temos um plano pronto, né? Eles estão olhando, tá tudo muito incipiente. Isso. O que as pessoas comentam muito, mas a IA não, IA não substitui ninguém, né? Então acho que isso também precisa desmistificar, né? E eu vejo cada vez mais falando, acho que as pessoas reafirmando sobre isso, a IA te traz facilidades, né? Te ajuda a analisar melhor, te facilita em muita coisa. Nós não temos plano pronto ainda, mas assim, é algo que está desenvolvendo, que está se estudando para implementar, que a gente sabe que é caminho sem volta, não tem como viver sem. Aliás, a gente já utiliza. Sim. De alguma forma, a gente já utiliza plano, muito. É o que a gente tem feito, né? A gente roda muito esse trabalho de estratégia de IA, tá? Mas mesmo você não tendo, o que a gente fala para os nossos clientes, não se congele. Experimenta. Vai testando, obviamente, sob controle. Sim. Né? Tomar cuidado, não vamos experimentar, botar ali no core de uma linha de produção da indústria, troca esse sistema, bota uma IA. Não faça isso. Né? Crianças não façam isso em casa, né? Que a gente brinca. Então, agora eu tenho uma atividade que eu estou fazendo aqui, eu sou especialista de uma área. Né? Então, estava agora hoje mesmo também à tarde falando com um gerente financeiro de um cliente nosso, e ele faz um relatório hoje todo na mão, analítico, analisando, né, planejamento, etc. Começou a pedir para a IA fazer o relatório com os dados, uma IA corporativa, né, licenciada, não tem risco de vazamento, e começou a treinar um agente de IA para fazer as análises em cima dos dados que ele faz. Vera, incrível. Assim, ele testou, uma ferramenta foi boa, a outra foi mais ou menos, vou fazer propaganda aqui de qual. Na hora que ele chegou numa terceira, especialista naquilo, ele falou assim, cara, pronto, achei. E aí, como é que ele chegou nisso? Cara, primeira vez, eu faço análise e aí eu comparo. Sim, né? Não adianta só colocar. Não vou, e aí eu uso certo, tem o uso errado, que é alguém preguiçoso, né, que fala assim, não, aí faz, então tá bom, faz, copia, cola, manda pro... Não analisa. E imagina, né, você receber lá um relatório feito por IA que ninguém conferiu. Não. Opa, peraí. Você tem que comparar, né? Então, exatamente. Então, ele começou a implementar, sim. E por isso que eu falo, é igual a corrida de São Silvestre. Larga todo mundo junto. Independente se você foi o campeão do ano passado ou você está correndo agora, cara, vai largar. Então, essa corrida da IA, ela, por um lado positivo, é isso. Todo mundo meio que largou junto há muito pouco tempo. Então, está todo mundo desenhando ainda a sua estratégia,
implementando, sendo treinado, levando esse treinamento para as pessoas, mas o que a gente tem visto é assim, não pode ficar congelado, porque tem sido muito rápido. Nós estamos bastante preocupados, nossos executivos estão fazendo plano, Legal. mas assim, só para você entender, dentro do nosso conselho, nós temos pessoas, cada um com uma característica, uma competência, né? Sim. Nós trouxemos agora recente uma pessoa especialista em inovação e tecnologia. Olha que legal. Olha que legal. Que conselho robusto vocês Sim, têm. nós temos um especialista em finanças, um em risco e um em inovação e tecnologia. Boa. Fora a nossa experiência, né, dos Sim. demais. Executivo. Então, a gente está preocupado e quer trazer alguém que faça, né, que tenha esse olhar, que já tenha essa experiência de mercado para poder contribuir com esse processo, até para agilizar, né? Legal. Vera, agora eu quero fazer uma pergunta mais pessoal, tá? Vamos lá. Você, como mulher executiva, esposa, mãe, como que você dá conta? Boa Olha, pergunta. tem hora que eu me faço essa pergunta e às vezes fica difícil de encontrar a resposta, mas eu acho que é tão prazeroso, né? A gente faz tanto o que gosta Tá. que alguns momentos você cansa, mas acho que assim, você supera, porque você se realiza. Eu acho que a realização, né, de ver todo esse trabalho. Então, quando eu olho para o começo da minha história, começando lá na rodoviária, né, em 1984, e olho para o que eu me tornei hoje, para o tamanho dessa empresa, é uma realização muito grande. Então, conciliar esse trabalho, né, como esposa, mãe, sócia, e me vejo na obrigação de ser inspiração para essas Você pode ter várias mulheres certeza. dentro da nossa empresa. É um desafio diário. Para mim é prazeroso levantar da cama e saber que aquele dia eu preciso me inspirar para poder inspirar mais pessoas. Não só mulheres, né? Mas de alguma forma inspirar e deixar um grande legado. Sem dúvida, né? A realização é um combustível, né? Isso daí que dá com energia certeza. para a gente conseguir acordar todos os dias e dar o nosso melhor. O nosso é a fé, né? Que eu acho que é acreditar no dia em todos os dias. Não que foi sempre assim, tá? Tudo isso que eu estou te falando é uma experiência que você vai vivendo, que você vai se desenvolvendo, e a maturidade. A gente vai ganhando maturidade, a gente vai olhando para as coisas de uma forma diferente. Legal. Bom, queria fazer minha última pergunta aqui, falar um pouco aí de futuro, né? O que vocês estão olhando daqui para frente? Que você pode compartilhar, obviamente, mas quando a gente fala de futuros, hoje vocês pensam em quê? Olha, a gente pensa em consolidar a cadeia logística, né? Acho que é isso aí. Não dá para entrar em muitos detalhes, mas a gente espera, né, consolidar cada vez mais, trazer mais resultado, né? E não só também assim, atender de fato as necessidades do nosso cliente, estar cada vez mais ligado com a demanda do nosso cliente, fortalecer a nossa cadeia logística. Legal. Gostei da centralidade no cliente. É uma coisa que a gente acredita muito. A gente também tem investido muito nisso. Empresas perenes, né, como você falou hoje, de sucesso, são empresas que colocam o seu cliente em primeiro lugar. Ele é o centro, né? Ele é o centro de qualquer negócio. Exato. Né? Não, porque muitas vezes isso parece meio óbvio, mas quando a gente olha para a forma com que empresas às vezes estão organizadas, elas acabam sem querer priorizando demandas internas ou demandas, sei lá, de uma estrutura, do back-office, do financeiro, etc. E nem sempre em todas as decisões colocam o cliente em primeiro lugar. E aí quando eu vejo isso, pô, muito legal a sua resposta. Não é à toa, né, que a Rodonaves chegou onde chegou, né, depois de mais de 4 décadas, super consolidada aqui, né, no mercado, inovadora, né, à frente em vários temas, como a gente já trouxe números aqui. Não seria diferente, né? Colocar o cliente no centro, eu acho que é tudo, né? Essa proximidade, essa integração, e entender qual é o futuro da empresa está totalmente ligado com qual é o futuro dos clientes de vocês, né? Para onde eles estão indo e como é que você pode ser uma empresa melhor, né? A Rodonaves nasceu assim, né? Ela só teve sucesso porque ela foi atendendo a demanda do que o cliente pedia. Do que ele pedia, continua com esse mesmo. eu vou te atender. É isso aí. Legal. Parabéns pela história de vocês. Muito obrigada por ficar aqui com a gente, por compartilhar a sua história e por inspirar
E fico muito feliz de receber você aqui, porque eu tenho certeza que muitas outras mulheres e líderes vão aprender muito com o que a gente falou hoje. Eu que agradeço a Ana e o Samir, né? E a todos vocês que de alguma forma estão ouvindo a história, que se sentem contagiados por essa história, né? Tenho muito orgulho mesmo de toda essa trajetória da Rodonaves e a minha trajetória dentro da Rodonaves. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, Obrigado, levando informação, levando um pouco de evolução dos negócios. Histórias. Né? A gente quer levar histórias para inspirar pessoas, né? E com certeza você ajudou a gente a cumprir nosso propósito. Muito obrigado. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até o final, já sabe, né, pessoal? Não tem como você não curtir esse episódio, né, Ana? Foi incrível essa história. Compartilhe com a sua rede. Comente aqui, manda uma pergunta aqui para Vera, deixa nos comentários, a gente faz a pergunta chegar até ela e com certeza faça esse conteúdo chegar em mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo, compartilhar conhecimento, inspirar pessoas para que a gente possa sempre melhorar. Performa que pode. Porque você pode performar. Valeu! Performa que pode na CBN teve o oferecimento de PagÚtil, a evolução em pagamentos de tributos, e Performa IT, o futuro hoje.